Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E vamos falar aqui mais um pouco sobre um dos setores que mais tem sofrido com as restrições impostas por governadores e prefeitos durante a pandemia. Estamos em contato com Glauco Umay. O Glauco é presidente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, e já está conosco aqui. Tudo bem, Glauco? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pela presença. Boa noite, prazer é meu estar participando do programa. Olá, agora há pouco o Zé Maria, inclusive, fez uma observação muito importante e queria saber a sua opinião a respeito disso. O Zé falou que, passada a pandemia, serão outros os atores presentes na economia, ou seja, os empresários que quebraram agora, os trabalhadores que perderam os empregos, não voltarão automaticamente a ter a vida que tinham antes da pandemia, né? Que passada a pandemia nós teremos uma recuperação da economia, mas com outros atores. No setor de shoppings, é esse mesmo o cenário? Aqueles shoppings ou lojistas de shoppings que estão enfrentando dificuldades agora, dificilmente vão conseguir se restabelecer passada a pandemia, Glauco? Olha, vai ser uma longa recuperação. Nós temos observado aí ao longo de 2020, agora já nesse primeiro trimestre de 2021, que muitos parceiros lojistas e fornecedores de shoppings, pessoal que faz parte do nosso ecossistema, estão ficando pelo caminho, porque o setor está sofrendo muito, está praticamente há 1 ano e 1 mês fechado, sem muito apoio, sem uma mão estendida, sem um entendimento mais amplo do que pode ser feito, e a recuperação será gradual, lenta, e certamente muitos não vão conseguir voltar. Augusto. Presidente, eu queria saber quais são os critérios usados, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para selecionar prateleiras aí com produtos que podem ser comprados e outros não. Que critérios são esses? Augusto, os critérios são assuntos que a gente questiona cotidianamente, né? Eu tenho conversado e questionado governadores e prefeitos diariamente sobre critérios para abertura de comércio, de setores da economia. O que a gente vê é que está havendo uma seleção, um fechamento seletivo do comércio, de serviço, e mesmo dentro desses, alguns são selecionados para abrir ou não ao acaso, ou por pressão política, ou por desejo, mas sem algum critério definido, seja quantidade de pessoas infectadas, seja ocupação de UTI, seja circulação de pessoas, seja empregos gerados, impostos arrecadados. Não há critério definido no Brasil. Há uma grande desorganização, o que dificulta os setores bem estruturados, como é o nosso, operarem e se organizarem para poder voltar a funcionar. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, Glauco. Aqui nos Estados Unidos, o Texas vem mostrando aí um exemplo, e também vai ser um caso estudado, acho que para todo mundo, de abertura da sua economia, das suas escolas, dos seus parques, né, do seu comércio, shopping center, tudo, obviamente, dentro da maior responsabilidade sanitária possível. E uma das ações tomadas em todo o estado do Texas, em alguns condados, obviamente, foi a extensão do horário de shopping centers. Ou seja, é o contrário do que a gente vem vendo no Brasil. Em vez de fechar, né, restringir o horário, agora muitos shopping centers e estabelecimentos comerciais, eles ficam abertos durante os 7 dias da semana, às vezes até às 2 horas da manhã. Não seria essa uma medida aí para evitar aglomerações? Ana Paula, você está coberta de razão. Primeiro, as medidas sanitárias são as mais importantes a serem tomadas. Nós não queremos abrir a revelia, nós não imaginamos uma abertura de forma generalizada, sem qualquer cuidado. Pelo contrário, fomos o primeiro setor da economia a ter um protocolo de operações para esse momento. Fomos o primeiro setor. Investimos pesadamente centenas de milhões de reais para desenvolver tecnologia, trazer especialistas, fazer pesquisas, entender esse novo ambiente, a pedido dos governos, para que a gente pudesse operar nessa situação pandêmica. E, por conta dos governos, fomos o primeiro setor a fechar em todos os estados, em todos os municípios, o que não nos parece justo. Outra coisa que não nos parece justo ou razoável
e é só conversar com qualquer pessoa, faz todo sentido, ao invés de você convergir as pessoas para um horário menor, você ampliar o horário de funcionamento para diluir essas pessoas ao longo do dia e evitar aglomerações, evitar que as pessoas se aproximem. Então, parece óbvio. E é o diálogo que eu tenho procurado, que eu tenho mostrado esse argumento para prefeitos e governadores desde março de 2020 e que, infelizmente, não tem sido ouvido. A gente vê aqui em São Paulo, nós vemos em outros estados, o nosso argumento, a nossa demanda de abrir o shopping num horário estendido. E olha só, em São Paulo, durante 2020 e 2021, olha que dado impressionante, os shoppings ficaram fechados totalmente 126 dias. São mais de 4 meses totalmente fechados. Outros 270 dias, eles funcionam com horário reduzido, ou funcionam com público reduzido, com dias alternados, e somente 70 dias funcionando normalmente. Então, é um absurdo o que está acontecendo com o nosso setor, enquanto outros setores estão funcionando ininterruptamente, gerando a mesma circulação de pessoas, sem os mesmos protocolos e os mesmos cuidados que nós tivemos e que nós mantemos. Então, nós questionamos isso, governo. Por que essa seletividade entre um e outro? Fiuza. Presidente, pois é, a constatação, ouvindo o seu depoimento, e que casa com a nossa observação, é que o diálogo ou não há ou está muito prejudicado, né? O diálogo com essas autoridades que têm tomado essas medidas, muitas vezes irracionais e sem critérios. Aparentemente, presidente, a saída natural para isso é a disputa judicial, né? A gente sabe que eventualmente tem sido também controversa, alguns juízes dão seguem um determinado tipo de princípio e outros seguem outro, mas esse assunto nós estamos discutindo hoje, ele não está prestes a se resolver, ele vai se estender. Como é que o setor vê essa questão de uma maneira responsável, fundamentada, começar a disputar judicialmente ou mesmo acionando o Ministério Público? Essa é uma questão super importante, a gente lida com ela também diariamente, não só do nosso setor perante o poder público, mas mesmo dentro da nossa cadeia produtiva, porque a ausência do governo, a ausência de uma coordenação municipal, estadual e, em muitos casos, federal, ela faz com que os entes privados, as empresas, tenham que disputar uma solução. Isso não nos cabe. Nenhum lojista de shopping fechou porque quis ou fechou por incompetência. Ele fechou porque o governo mandou ele fechar. E o governo mandou ele fechar e o deixou à revelia. E deixou com que ele se virasse. Ou seja, 70% das lojas de shopping são pequenas lojas. São empresários pequenos que têm 4, 5 funcionários. O governo vai, tira a receita, tira o sustento desse empresário e da sua família e não dá nada em troca. Nenhum programa de diferimento de impostos, nenhum programa de auxílio, nenhum programa de crédito subsidiado, nenhum dinheiro a fundo perdido. Isso é um absurdo. E aí o que acontece? O lojista vai para cima do shopping, porque vê no shopping a solução do seu problema, e disputas judiciais começam a acontecer entre entes privados, pela ausência do governo, pelo caos que se cria. O ano passado, para evitar esse problema, o setor de shopping centers abriu mão de quase 6 bilhões de reais em aluguéis, em taxas, em fundos, em contas que os lojistas deveriam pagar. 6 bilhões. Foi o único país no mundo em que os shoppings abriram mão de receber aluguel durante 3, 4 meses. O único país do mundo. Não há nenhum fundo federal, estadual, municipal, para nenhum setor tão volumoso quanto o que a gente desprendeu para os nossos lojistas. Esse ano, passado 13 meses, nós não temos os mesmos recursos, nós não temos as mesmas ferramentas, e ainda que tivéssemos, não nos cabe ser responsáveis pela nossa cadeia. Quem é o responsável por organizar, por estender, por criar soluções é o governo. Governo estadual que vem com 100 milhões de reais. Governo estadual ou municipal que não abate IPTU. Para você ter uma ideia, eu já mencionei os dias que nós ficamos fechados.
no estado de São Paulo. Nós ficamos fechados esses 126 dias e outros 270 funcionando de forma reduzida, e nós pagamos no estado de São Paulo apenas 1 bilhão e 200 milhões de reais em IPTU, sem contar ISS, sem contar ICMS, sem contar imposto de renda, porque os governos, prefeituras e governo federal não abriram mão dos impostos. Então, é uma situação que nos faz judicializar, ou agora, ou no futuro, mas nós temos que questionar. Alguém tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo, pelo massacre às empresas. E, de novo, só para reiterar, e a Ana Paula colocou muito bem, nós não somos negacionistas, nós entendemos a gravidade da situação, porém não podemos arcar com o custo de todo o peso da economia, porque 60%, 70% da economia está funcionando. Eu ando pelas ruas e vejo o comércio clandestino funcionando, festas funcionando, a indústria funcionando, call center funcionando, igreja funcionando, várias atividades funcionando, e o comércio e serviço, que tem aí 60%, 70% do emprego e da geração de impostos no país, fechado e sem nenhuma política. É algo que é impensável se você conversar com qualquer pessoa de fora do país. E para fecharmos, Glauco, a pergunta de José Maria Trindade. Por favor, Zé. Pois é, presidente, eu vejo aí 3 pontos. O primeiro é que a Constituição garante a livre iniciativa, garante, não é sugere, não é aceita, é garante a livre iniciativa. Aprendi que nesta pandemia alguns direitos, né, eles são relativos e decorrentes exatamente do direito coletivo. Mas veja bem, um estado, um município, ele pode desapropriar um bem privado, mas ele vai ter que indenizar e com valores de mercado. E eu entendo que essa relação aí de lucro cessante, ela é perfeitamente discutível na justiça. Os senhores não pararam porque decidiram, não é uma paralisação empresarial, um lockout, é realmente uma obrigação e através de um decreto que é fácil de provar na justiça. Por outro lado, a gente vê uma relação muito tensa. O Nabil Sayon fala exatamente dessa relação tensa e cara de aluguel, de condomínio em shopping. E, em terceiro ponto, a gente pode ver que o senhor fala em estender a mão e eu não sei exatamente o que o senhor quer das entidades de governo federal, estadual e municipal. No caso aí, é o municipal que mandou fechar, né? Eu queria que o senhor comentasse exatamente sobre esta relação com os lojistas, sobre condomínio, sobre aluguel, como está e o que o senhor espera aí do governo quando o senhor diz estender a mão. Olha, entre o ano passado e esse ano, eu tive reunião com todas as esferas de poder municipal, estadual e federal, e em todos os âmbitos, né? Conversei com o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central, o presidente do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os bancos de desenvolvimento regionais, os bancos locais dos estados, propondo auxílio aos lojistas, né? A nossa primeira preocupação foi o pequeno lojista, né? Porque a gente sabia que o caixa era curto, que eles não tinham condições de manter o período de fechamento por muito tempo. Então, nós fizemos várias campanhas inclusive na mídia, campanhas em mídias sociais, em entrevistas, pedindo auxílio, linhas de crédito, crédito subsidiado, crédito barato. Porque, olha só, até o crédito a juros baixos é algo que eu discordo particularmente, porque imagina o auxílio emergencial de R$600 que foi pago para uma pessoa física. Você dá esse auxílio para a pessoa e daqui a 3 meses você fala, não, agora você tem que me devolver esse dinheiro. Eu acabei com o seu emprego, eu te deixei sem sustento, te dei, agora você me devolve. E é isso que está acontecendo com as empresas. Os juros são cobrados a preço de mercado, 14%, 15%, uma burocracia tremenda, uma dificuldade de acesso, um represamento muito grande, as empresas quebrando, com um país cheio de dinheiro, muito difícil de acessar. Uma das coisas simples que a gente pediu foi o diferimento de impostos no nível municipal e estadual. Poxa, parcela, adia, dá um desconto no IPTU, no ICMS, no ISS, nas outras taxas de energia, de gás, de água, né? E não houve esse entendimento generalizado. Um ou outro município, sim, fizeram, mas de forma generalizada não houve esse entendimento, porque os municípios
têm as suas dificuldades, os estados têm as suas dificuldades. Então, um dos nossos pedidos mais simples foi esse. Agora, a gente entende que o Estado, seja ele federal, estadual, municipal, ele tem que regular a economia. Tem setores que estão ganhando mais e tem setores que estão quebrando, fechando. Então, por que não se pensa uma política de médio e longo prazo, não precisa ser hoje, amanhã, mas uma política de médio e longo prazo, em que um setor vai pagar um pouquinho mais de imposto, um setor vai pagar um pouquinho mais de imposto, o setor vai criar um colchão, o governo vai descontar tal coisa aqui, para que você acomode em 10 anos, em 5 anos, em 15 anos, você reestruture e as contas se encontrem. Porque está sendo penalizado um grande setor da economia e outros setores estão sendo beneficiados. A relação com o lojista é uma relação de parceria, mas é uma relação comercial. O shopping quer ganhar mais e o lojista quer pagar menos. É uma relação normal. Agora, é uma relação de sucesso, é um setor que tem 50 anos, em que fez ganhar muito dinheiro aos lojistas, em que se fez desenvolver muitos lojistas, que tem um nível de judicialização minúsculo na história, especialmente a partir da Lei do Inquilinato de 1991, que estabeleceu uma palavra mágica que você falou, uma sentença mágica, a livre iniciativa, a livre negociação entre as partes. Por que o Estado tem que interferir entre contatos privados? Então, o que se estabelece é que o contrato entre o shopping e o comerciante, e o locatário, e o lojista, é algo que é negociado entre os dois e deve ser cumprido de acordo com o que foi contratado. Se no meio do caminho o governo vier interferir, ele está quebrando um contrato, ele está desestabilizando, ele está gerando uma insegurança e está passando um recado para o mercado, para investidor, que o país não é um país sério, que o Brasil não é um país sério, confiável, que tem segurança. Então, no momento em que a gente precisa atrair investimento, no momento em que a gente precisa resgatar a confiança do país, mexer em contratos, discutir questões tão profundas e sérias quanto contratos de aluguel, e aí não estou falando só de shopping, são milhões e milhões de contratos de aluguel, residencial, laje corporativa e qualquer outro que estão sendo discutidos agora, no momento de profundo estresse, de profundo temor, de incerteza, de insegurança, não é o momento adequado. As negociações estão acontecendo, os shoppings, como eu disse, o ano passado, abriram mão de aluguel durante 3 ou 4 meses, abriram mão, deram desconto o restante do ano, e esse ano estão dando desconto. 100% dos shoppings estão dando desconto para os seus lojistas. Ninguém é doido de aplicar um reajuste ou de cobrar um aluguel cheio no momento desse. Então, o lojista desesperado, como eu falei ontem, porque não tem quem o ajude, ele está quebrado, ele já vendeu o carro, ele já vendeu a casa, ele já se endividou, ele já demitiu, ele não tem o que fazer, ele vai para cima do shopping. Então, a minha proposta para os lojistas, e eu converso muito com os lojistas, é que a gente se una e proponha para o governo que ele seja a solução, porque ele criou o problema, ou ele deve organizar a economia, pelo menos. Então, é por aí que a gente quer caminhar. Ô Glauco, e só rapidamente antes de nos despedirmos, nós todas as noites fazemos uma enquete aqui no programa, uma pergunta aos nossos ouvintes e espectadores, e hoje a pergunta era justamente sobre o tema do fechamento dos shopping centers, se as pessoas são favoráveis ou contrárias ao fechamento agora durante a pandemia, e essa é a parcial, a pergunta continua no ar, mas essa é a parcial, já foram até agora 6.413 respostas, 97,3% dos que votaram são contrários ao fechamento dos shoppings, lembrando que a pergunta continua no ar, hein? Dá tempo ainda da sua participação. Se você ainda não votou, acesse lá o portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. Daqui a pouco, no final do programa, a gente traz o resultado final da enquete de hoje. Obrigado mais uma vez, viu, Glauco, pela presença aqui no programa. Fica o registro aí, então, também da participação popular, do amplo apoio da sociedade à reabertura dos shoppings. Boa sorte aí nessa empreitada e uma boa noite. Agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, sou um ouvinte aí, assisto sempre. Parabéns, até a próxima.